Amados irmãos, hoje pela manhã tivemos o privilégio de recebermos 9 novos membros da comunhão da nossa igreja, na congregação Nova Canaã. Esteve me acompanhando pela manhã o presbítero Heron, o presbítero Antônio Humberto, o nosso presbítero e seminarista Marcos Chipanas, que está lá também, exercendo seu ministério, seu trabalho. Foi uma manhã, amados irmãos, muito, mas muito abençoada. Louvamos a Deus por aquilo que o Senhor tem feito em nossa igreja. Tanto a sede quanto a congregação tem sido alvo da graça de Deus. Deus tem trazido um crescimento especial à nossa igreja e nós rendemos toda a honra, toda a glória e todo o louvor ao nosso bom Deus. Meus queridos, eu quero convidá-los para que abramos a palavra do Senhor na primeira carta escrita pelo apóstolo João, capítulo 4. Faremos a exposição nessa noite com a graça de Deus, dando sequência à nossa série, do versículo 7 ao versículo de número 12. Você pode acompanhar também o texto aqui em tela. Também nesse final de semana, reportando um pouco a igreja, enquanto os irmãos localizam o texto, aqueles que gostam de acompanhar na Bíblia também, tivemos a realização do nosso acampamento dos nossos adolescentes. E eu quero de uma forma muito especial agradecer a todos os pais que colaboraram, aos nossos conselheiros. Eu não sei se eles aguentaram vir hoje à noite. Marcos está aí? Não, o Marcos não aguentou mesmo. Está trabalhando, Mas eu sei que hoje foi puxado para eles. Hoje não, Ontem e hoje, os nossos conselheiros estiveram com os nossos adolescentes. Tiveram a presença de mais de 30 adolescentes, contando também os adolescentes da segunda igreja que participaram. Então também nós agradecemos a todos aqueles que colaboraram também, não somente aos pais, mas aqueles que ajudaram também na cozinha, que colaboraram também com os nossos conselheiros. Deus abençoe a cada um dos amados irmãos. 1 João 4, de 7 a 12, mesmo assentados como os irmãos estão, eu vou contar com a participação da igreja na leitura desse texto, como já é o nosso costume. Temos feito dessa forma, com o objetivo de que todos prestem atenção ao texto que será lido e exposto nessa noite. Versículo 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Versículo 8, a igreja. Nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Isso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Amados irmãos, antes de orar, eu gostaria de fazer uma pergunta e quero que você pense sobre esse assunto. Qual seria a característica principal do verdadeiro cristão? Como um cristão pode ser reconhecido na sociedade? Em João 13:35, o Senhor Jesus ele diz: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns com os outros. O amor é a identidade do cristão. Nós somos o povo que ama. A igreja é a comunidade do amor. Nós queremos falar sobre esse assunto nessa noite. E vamos pedir ao Senhor Deus que nos dê entendimento. Vamos pedir ao Senhor que fale ao nosso coração. Mais uma vez eu convido você a baixar a sua cabeça, a fechar os teus olhos. Ore ao Senhor. Peça para que o Espírito Santo fale ao seu coração. Se porventura tem alguma coisa te perturbando, roubando a sua concentração, ore ao Senhor. Peça que o Senhor Deus lhe dê toda a concentração necessária, para que você ouça com toda a atenção aquilo que Deus tem para nós reservado. Pai, nós acabamos de ler, ó Deus, a Tua palavra. E pedimos, ó Deus, que o Senhor fale ao nosso coração. Dá-nos, ó Deus, entendimento
clareza, ó Deus, e simplicidade na exposição da mesma. Pedimos, ó Pai, que o Senhor, ó Deus, venha a falar ao nosso coração, nos desafiando a vivermos, ó Deus, o amor conforme a Tua palavra, ó Deus. Dá-nos, ó Deus, toda a concentração. Não permita, ó Deus, que a nossa mente, ó Deus, se distraia, mas que todo o nosso coração, o nosso olhar, os nossos sentidos estejam voltados, ó Deus, para Ti, para ouvir a Tua voz. Que o Teu povo que aqui está, ó Deus, possa nessa noite ter a certeza, ó Deus, de que o Senhor falou ao coração deles, ó Deus. Toma, Pai, em Tuas mãos a minha vida. Permita, ó Deus, que eu venha expor fielmente a Tua palavra, ó Deus, a fim de que todos aqui, ó Deus, sejam por ela edificados. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, eu quero destacar, à luz desse texto, 5 pontos que eu julgo serem importantes para a compreensão da passagem que nós acabamos de ler. Chama a atenção dos amados irmãos para o primeiro ponto, que está no versículo de número 7. Vejam com vocês como inicia aqui o versículo de número 7. Amados, amemo-nos uns aos outros. Em primeiro lugar, nós encontramos aqui o imperativo do amor. Em primeiro lugar, nós encontramos aqui o imperativo do amor. É muito importante que eu e você entendamos que amar uns aos outros não é uma escolha, não é uma opção. Nós devemos amar uns aos outros. É um mandamento, é um imperativo. E quando Deus nos ordena a fazer, cabe a nós obedecer. Vale lembrar à igreja que o pecado consiste em desobedecermos à vontade de Deus. Pecado é tudo aquilo que implica em desobedecermos à vontade do Senhor. Logo, portanto, se Deus manda que nós amemos uns aos outros, quando nós não amamos um irmão, nós estamos pecando contra Deus. Eu quero aqui também, à luz do verbo amar que nós encontramos aqui, fazer rapidamente 3 considerações de ordem gramatical que eu creio que é de suma importância para compreendermos essa passagem. Primeiro, notem vocês que o verbo que nós encontramos aqui, amemo-nos uns aos outros, ele está no plural. Ou seja, toda a igreja, toda a coletividade, todo o povo de Deus deve se amar. Esse não é um exercício seletivo ou apenas de parte da liderança, mas todo membro, do menor ao maior de nossa comunidade, todos nós somos chamados à prática do amor. Segunda consideração de ordem gramatical, vejam vocês que o verbo aqui, amemo-nos uns aos outros, ele está no presente. Mas não somente no presente, mas a construção gramatical na sua língua original no grego, nos dá a ideia também de uma ação contínua. Ou seja, nós amamos hoje e devemos amar sempre. Não é algo que a gente possa tirar férias. Não é algo que a gente canse. E é muito comum a gente ouvir algumas pessoas que até dizem o seguinte: pastor, eu cansei de amar. E eu não quero mais isso para mim. Eu já cansei de amar, eu amei tanto, e agora eu não quero mais amar. Mas quando nós consideramos a estrutura gramatical aqui dessa passagem, eu e você precisamos entender que somos chamados a amar sempre. E é importante também lembrarmos que na eternidade o amor há de nos acompanhar. E viveremos o amor. Então, portanto, meus amados irmãos, esse é um mandamento que começa a ser vivido aqui nessa existência, mas que se estende por toda a eternidade no novo céu e na nova terra. Outra consideração que eu faço aqui, meus amados irmãos, é que este mandamento é para a igreja. Parece óbvio isso, mas nós precisamos entender que essas cartas foram escritas para a igreja, para a comunidade cristã, para o povo de Deus. É muito importante que a sociedade, que o mundo olhe para dentro da igreja presbiteriana de Cacoal e olhe aqui para nós e veja a prática do amor. Mais forte do que as nossas palavras, mais potente que o sermão que o pastor prega na igreja é a prática do amor entre nós.
Nós precisamos entender, meus queridos, que nós vamos fazer a diferença na sociedade quando houver tal amor intenso entre nós que faça a diferença no mundo em que nós estamos inseridos. Hoje a igreja está repleta de discursos. Temos eloquentes pregadores, temos belas canções, temos ótimos professores de escola bíblica dominical, e sem temor nenhum, meus amados irmãos, eu digo que talvez o nosso grande pecado seja a falta de ação, falta de prática daquilo que nós sabemos. E a palavra do Senhor nos chama nessa noite a amarmos uns aos outros. Portanto, eu gostaria que, em primeiro lugar, você pudesse guardar isso no seu coração, que amar é imperativo, amar é uma ordem, e não cabe a nós escolha, nós devemos amar uns aos outros. Segundo ponto que eu destaco aqui nessa noite, meus amados irmãos, é acerca da procedência do amor. Vejam vocês, por favor, o versículo de número 7 ainda, a segunda parte do texto que nós acabamos de citar. A palavra do Senhor assim nos diz: porque o amor procede de Deus. Vem de Deus toda a fonte do amor. É do Senhor que vem o amar. Essa verdade, meus amados irmãos, vale a pena aqui também considerar algumas questões. A primeira delas, que essa verdade ela faz um contraste com a nossa natureza humana corrompida e manchada pelo pecado. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes nós nos enganamos quando pensamos que o amor vem de nós. Mas o amor genuíno, o amor verdadeiro, o amor sem falsidade, o puro amor procede de Deus. Eu faço essa distinção entre o puro e o verdadeiro porque muitas vezes os nossos sentimentos podem nos enganar. E aquilo que a gente pensa ser amor pode ser desejo sexual. Aquilo que a gente pensa ser amor pode ser um interesse pessoal que temos. Eu estou falando do amor sincero, do amor sem fingimento, do amor autêntico e genuíno. E esse amor, ele procede de Deus. Existe uma palavra na língua grega que ela é usada explicitamente para falar sobre o amor que vem de Deus, que é a palavra ágape. Toda vez que nós encontramos no Novo Testamento essa expressão, essa palavra ágape, o autor sagrado está falando desse amor puro e verdadeiro, desse amor que procede de Deus. De nós, meus amados irmãos, não há a possibilidade de amar sinceramente. A nossa natureza manchada pelo pecado, ela nos impede de amar sinceramente. Se amamos, é porque o amor de Deus está em nós. Se amamos, é porque o Espírito Santo de Deus nos capacita a amar. Se amamos, é porque Deus mesmo coloca em nosso coração esse amor. Portanto, nós não temos do que nos gloriar quando amamos sinceramente. Porque se amamos, amamos porque Deus nos capacita a amar. Porque o amor genuíno, o amor autêntico, é o amor que vem da parte de Deus. Porque todo o amor procede de Deus. Não somente isso, vale destacarmos também aqui, meus amados irmãos, o versículo 8, que diz o seguinte: aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nós temos dito à igreja que essa carta é uma carta teste. O objetivo do apóstolo João é trazer segurança aos seus leitores quanto à questão da vida eterna e do conhecimento de Deus. E eu e você só podemos dizer se verdadeiramente conhecemos a Deus se nós amarmos uns aos outros. Você pode estar na igreja, você pode ser um religioso e nunca ter conhecido a Deus. Você pode ter o seu nome escrito no hall de membros de uma igreja e nunca ter conhecido a Deus. Você pode até participar dos sacramentos, da ceia, do batismo, e nunca ter conhecido a Deus. Nós vamos saber se de fato conhecemos a Deus e se Deus permanece em nós, se nós amamos uns aos outros. Quem odeia não conhece a Deus. Quem não suporta o seu irmão não tem o amor de Deus. O amor de Deus, ele é evidenciado em nós, meus amados irmãos, quando nós amamos uns aos outros. Por isso, a necessidade de
de nós entendermos a importância desse assunto. Quem ama é nascido de Deus. Quem ama passou pela experiência do novo nascimento. Quem ama conhece a verdade. Amados irmãos, nós também podemos destacar aqui, à luz desse texto, meus queridos, que o amor é uma evidência daqueles que têm a nova vida em Cristo Jesus. O amor é uma evidência de que nós conhecemos a Jesus também, não somente ao Pai, mas que também nós conhecemos o Filho. Em terceiro lugar, além de nós mostrarmos a procedência do amor e que o amor é um imperativo, o apóstolo João nos mostra nos versículos 9 e 10 a manifestação do amor de Deus. Vejam vocês, por favor, acompanhem o texto, versículo 9 e 10. Nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Versículo 10. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados irmãos, eu quero aqui chamar a sua atenção para algo extremamente importante, e eu peço ao Espírito Santo que ele dê compreensão dessa verdade. Nós muitas vezes cometemos um grave erro, e medimos o amor de Deus por nós pelas circunstâncias territoriais e passageiras dessa vida. O que eu quero dizer com isso? Que muitas vezes nós pensamos que Deus nos ama quando nós temos uma casa boa, um carro novo, um bom emprego, relacionamentos saudáveis, quando nós temos um bom curso, uma boa faculdade. Muitas vezes nós pensamos que nisto se manifesta o amor de Deus por nós. Mas eu quero lembrar a você nessa noite que os ímpios também desfrutam dessas coisas. Aqueles que não são filhos de Deus também têm essas coisas. E os filhos das trevas, os ímpios, muitas vezes desfrutam de uma condição econômica, social e até intelectual muito melhor do que a nossa. É claro que nós reconhecemos que todas essas coisas são dádivas do nosso bom Deus. E Deus, ele manifesta a sua dádiva aos seus filhos, e ele manifesta também essas dádivas aos incrédulos e aos ímpios. O amor de Deus é algo imensurável. O amor de Deus é algo incompreensível. Mesmo os ímpios, aqueles que o rejeitam, mesmo aqueles que viram as costas para Deus, são alvo da sua graça, da sua bondade e do seu amor. Porque a chuva cai sobre o sol do bom e do mal. O sol brilha na casa do ímpio e na casa do justo também. Mas o ponto que eu destaco aqui, e é o que faz toda a diferença, que o amor que Deus tem por nós é manifestado de uma forma sublime. A manifestação do amor de Deus por nós se dá pelo sacrifício de Cristo Jesus. Lembremos de Romanos 5,8, quando a palavra de Deus nos diz: porque Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. A prova clara de que Deus nos ama está no sacrifício de Cristo Jesus. Eu falo isso porque talvez você esteja passando por algumas lutas, alguns problemas, algumas dificuldades. Talvez nessa noite você entrou aqui com dúvidas acerca do amor de Deus. Talvez os problemas conjugais que você tem vivido, a rebeldia do seu filho, a falta de um emprego, a inconstância do relacionamento conjugal, enfim, não sei qual é o seu problema, Deus o sabe. Mas talvez por causa dessas crises, você entrou aqui nessa noite perguntando: será que Deus me ama? Será que Deus se importa comigo? E eu quero te dizer em alto e bom som que Deus te ama, que Deus se importa com você. E a maior prova do amor de Deus na sua vida é o sacrifício de Cristo Jesus. Ele morreu na cruz para te salvar. Ele morreu na cruz para te perdoar de todos os seus pecados. E nisso está claramente evidenciado o amor de Deus. É o que o versículo 9 diz. Vejam vocês. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo. Por que Jesus veio ao mundo? Porque Cristo se encarnou.
Porque Deus manifestou o seu amor dessa forma a mim e a você. Primeiro, nós precisamos entender que Deus fez isso para que nós vivamos por meio dele. Finalzinho do versículo 9, para vivermos por meio dele. Cristo veio ao mundo para nos dar vida, e vida em abundância. Porém, indo na contramão do que diz a teologia da prosperidade, quando nós falamos de vida abundante, nós não estamos falando de recursos materiais abundantes. Mas quando nós falamos de vida abundante, nós estamos falando de sentido, significado e propósito para a vida. Em Cristo Jesus nós encontramos sentido. Em Cristo Jesus nós encontramos significado para a nossa história. A vida só tem sentido por causa de Cristo. A história da nossa vida só tem sentido por causa de Cristo. Você pode correr atrás de todas as coisas desse mundo. Você pode buscar, se esforçar em passar nos melhores concursos. Você pode correr atrás de tudo aquilo que o mundo tem para te oferecer, mas sempre haverá um grande vazio dentro do seu coração. E esse vazio só pode ser preenchido por Cristo Jesus. Ele morreu na cruz pelos nossos pecados e também para dar sentido, significado e direção na sua vida. Posso lhe fazer uma pergunta e eu gostaria que você, diante de Deus, respondesse a ela. Como anda a sua vida? Você já encontrou sentido para a sua existência? Por que você vive? Qual o propósito da sua história? Você vive para correr atrás de sonhos, mais sonhos, projetos e projetos, e é só isso? Essa semana eu recebi uma chargezinha no meu WhatsApp, achei bem interessante. É um quadrinho, um desenhinho, é um rico com vários carrinhos de dinheiro, sacolas de dinheiro, e no céu tem um anjo que diz: aqui não entra nada disso. Tudo permanece aqui. E tudo um dia há de virar fogo. Nada deste mundo há de permanecer para sempre. Qual é o sentido da sua vida? Qual é o significado da sua existência? Cristo, ele veio ao mundo, ele se encarnou para que nós vivamos por meio dele. Outro propósito da vida de Cristo Jesus, da sua encarnação. Cristo, ele veio para nos mostrar o que é o amor. Não existe maior definição ou melhor definição de amor do que aquilo que Cristo fez por nós. Ele se deu. Ele morreu por nós. E ele morreu por nós sendo nós ainda pecadores, não merecendo o que Cristo fez. Se você quer um dia definir amor, use a palavra Jesus Cristo. Se você quer explicar a alguém sobre o que é o amor, fale sobre Jesus. E aqui rapidamente eu quero abrir um parênteses para falar sobre família. Apesar, é claro, eu sou plenamente consciente que o texto não fala sobre isso e não é o assunto, mas quando eu penso sobre o amor de Cristo, é impossível deixar de vir à minha mente e ao meu coração família. A palavra de Deus nos diz que nós, homens, maridos, nós devemos amar as nossas esposas assim como Cristo amou a igreja. E por que nós encontramos esse modelo? Por que nós encontramos essa exortação, essa instrução? Porque não existe amor mais sublime do que esse. Toda mulher, ela tem que desejar no seu coração se casar com um homem que tem como alvo, que tem como meta na sua vida, amá-la como Cristo amou a sua igreja. E a mulher, por sua vez, quando ela se sente amada, quando ela se sente protegida pelo seu marido, porque o marido tem esse propósito na sua vida, na sua história, ela se entrega, ela se submete à direção do seu esposo, assim como a igreja faz quando ouve a voz de Cristo Jesus. O lar, a família, é o evangelho vivenciado. O homem e a mulher estabelecem na sociedade uma relação gloriosa, Cristo e a igreja. O outro propósito da encarnação de Cristo à luz desse texto, meus amados irmãos,
é nos perdoar de todos os nossos pecados. Eu e você jamais podemos nos esquecer que o nosso maior problema se chama pecado. Eu e você jamais podemos esquecer que aquilo que traz o afastamento e distanciamento de Deus, a minha vida e a sua vida para com o Senhor, são os nossos pecados. E Cristo, ele veio ao mundo, ele se encarnou e ele morreu na cruz para resolver o nosso problema. A palavra do Senhor nos diz que aqueles que estão em Cristo Jesus já não estão debaixo de condenação nenhuma. Antes foram reconciliados e agora estão em paz com o Senhor. Diante dessas verdades, da manifestação do amor de Deus, meus amados irmãos, o apóstolo João, então, ele nos leva a um desafio, a um compromisso. Vejam vocês, por gentileza, o versículo de número 11. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. É a conclusão aqui, podemos dizer, daquilo que podemos chamar da parte teórica do texto que nós acabamos de ler. Porque a Bíblia ela não é só teoria, mas a Bíblia ela também é prática. Então o apóstolo João ele vem fazendo uma exposição do sentido, do significado, do propósito da encarnação, por que Jesus veio ao mundo, por que Cristo morreu na cruz, e ele fala sobre o amor do Filho, o amor do Pai, e aí então ele chama os seus leitores a isso. Olha, diante daquilo que Deus fez então, amemos uns aos outros. É importante também, meus amados irmãos, nós aqui corrigimos alguns equívocos que possam aparecer aqui à luz desse texto. O primeiro equívoco que pode aparecer à luz desse texto aqui é que nós devemos amar para alcançar a salvação. E eu espero que você não pense dessa forma. E não é isso que o apóstolo João está falando. Olha, nós devemos amar, porque se amarmos uns aos outros, nós seremos salvos. Não. Fomos salvos. E porque somos salvos, nós amamos uns aos outros. O amor é o reflexo da obra de Cristo em nós. O amor, ele é o resultado da salvação que Cristo operou em nossa vida. Por ser salvo, eu amo. Por ser salvo, eu sou sensível com a necessidade do meu irmão. Por ser salvo, eu respeito o meu irmão. Por ser salvo, eu não falo mal do meu irmão. Por ser salvo, eu guardo a minha língua da maledicência. Eu faço isso não para alcançar a salvação, mas eu faço isso porque sou salvo. A evidência clara daquele que passou pela experiência da regeneração, do novo nascimento, é o amor. O salvo ama. O redimido, ele ama. Outro equívoco que algumas pessoas podem ter é que nós devemos amar para receber a aceitação das pessoas. Amados irmãos, esse é um problema sério. Porque grande parte das pessoas que se frustram na igreja, acabam se frustrando na igreja por terem expectativas erradas. Me permita aqui explicar o que eu quero dizer a você. Às vezes nós amamos o outro, amamos o nosso próximo, com o objetivo de sermos também amados. É claro que todos nós queremos receber amor. E receber amor é bom. Receber um elogio é agradável. Sermos reconhecidos por aquilo que fazemos é muito bom. Quem não gosta disso? Mas o que eu e você precisamos entender é que nós não podemos colocar as nossas expectativas no outro. Eu e você devemos amar uns aos outros, colocando a nossa expectativa em Deus. Porque se a gente coloca a expectativa no próximo, a gente pode se frustrar. Eu devo amar sem esperar receber nada em troca. Eu devo amar esperando receber algo das boas mãos de Deus. Eu devo amar mesmo que não seja reconhecido. Eu devo amar, mesmo não sendo valorizado. Eu devo amar,
mesmo sendo difamado e ultrajado, mas eu devo amar. A despeito de qual seja a reação do meu irmão, o que nós precisamos como igreja, comunidade cristã entender é que nós somos chamados a amarmos uns aos outros. Confesso a vocês que já por várias vezes, meus amados irmãos, em conversa com algumas pessoas que se afastaram dos caminhos do Senhor, da igreja, grande parte dessas pessoas se afastaram da igreja porque se frustraram com as pessoas. Por isso, nós devemos amar uns aos outros, não olhando as pessoas, mas olhando a Jesus, o autor e consumador da nossa salvação. E eu gostaria que você fizesse hoje um compromisso com Deus. Eu queria que você fizesse hoje um propósito firme com o Senhor nessa noite. Resolva no teu coração amar o teu irmão. A despeito das imperfeições, das limitações, a despeito das reações deste, firme o propósito nessa noite, em nome de Jesus, de amar o seu irmão. Diga assim ao Senhor nessa noite: Senhor, eu quero sair daqui nessa noite com o firme propósito de amar a todos os irmãos que fazem parte da minha igreja. Eu sei que vai ser difícil. Eu sei que esse vai ser um grande desafio. Mas eu gostaria que você firmasse esse propósito, não esperando receber nada em troca, mas que você fizesse esse propósito nessa noite, entendendo que Deus exige isso de mim e de você. E eu gostaria que você fizesse esse compromisso também para a sua segurança, para a convicção e certeza da sua salvação. Lembre-se de que o salvo ama. Quem tem a Deus, ama. Quem pertence ao Senhor, ama ao seu irmão. Se, portanto, nós somos do Senhor, não deve haver lugar no nosso coração para raiva, ressentimento, amargura ou qualquer outro tipo de sentimento contrário à palavra de Deus. Termino, meus amados irmãos, falando sobre o aperfeiçoamento do amor. Vejam vocês o versículo de número 12. Versículo de número 12, a palavra do Senhor assim nos diz: ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Duas coisas que eu quero chamar a sua atenção aqui sobre o aperfeiçoamento do amor. A primeira delas é: você está vendo Deus? Você já viu Jesus? É claro que não. Como o mundo vai ver a Deus? Como o mundo vai ver Jesus? Como o mundo vai conhecer sobre o amor de Deus? Como o mundo conhecerá sobre o amor de Cristo? Já parou para pensar nisso? O mundo conhecerá o amor de Deus e o amor de Cristo através de mim e de você. Eu e você somos a janela de Deus para que o mundo e a sociedade conheçam do seu amor. Você já parou para pensar nessa responsabilidade? Os anjos queriam falar do amor de Deus, mas Deus concedeu esse privilégio à igreja, a mim e a você. As nossas atitudes devem apontar para o Criador. As nossas ações, elas devem exaltar a Cristo Jesus e demonstrar o seu grande amor por nós. Mais uma vez, eu quero lhe fazer uma pergunta e eu espero que o Espírito Santo possa lhe incomodar agora. As pessoas têm visto o amor de Deus na sua vida? As pessoas enxergam Deus em você? As pessoas veem o amor de Cristo na sua fala, no seu comportamento, na sua atitude?
Veja, é por isso que o apóstolo João começa o versículo de número 12, dizendo o seguinte: ninguém jamais viu a Deus. Porque Deus, ele é visto através das nossas atitudes. É o evangelho em prática, é o evangelho em ação. Mas há algo bem interessante aqui, falando agora sobre o aperfeiçoamento do amor. Quanto mais nós amamos uns aos outros, mais sentimos o amor de Deus em nós. Vou repetir isso. Quanto mais nós amamos uns aos outros, mais sentimos o amor de Deus em nós. Sabe qual é o maior empecilho? Sabe qual é a maior barreira para você sentir o amor de Deus na sua vida? O seu egoísmo. É pensar em si mesmo. O ponto é, quanto mais pensamos em nós mesmos, mais distante de Deus nós estamos. Talvez você possa estar vivendo um momento de frieza espiritual, de apatia e de distanciamento. Talvez hoje vir à igreja para você foi uma luta, uma grande dificuldade. Talvez você subiu aquelas escadas ou a rampa da nossa igreja arrastado, com medo talvez do pastor lhe mandar uma mensagem durante a semana, você veio aqui. Mas o que eu quero dizer a você, que tem lutado contra esse sentimento, que talvez esteja apático, frio, que talvez um dos pontos que esteja hoje contribuindo para a sua apatia, para a sua frieza, é a falta de amor. O que eu e você precisamos entender é que a nossa relação com Deus, ela está intimamente ligada com a relação que nós temos um com os outros. Eu jamais posso ter comunhão com Deus se eu não tiver comunhão com meu irmão. Eu jamais vou sentir o amor de Deus. O amor de Deus jamais será aperfeiçoado em mim se eu não me dispor a amar o meu irmão. Quer se sentir amado por Deus? Quer se sentir envolto do amor de Deus? Ame o seu irmão. Quanto mais você ama, mais próximo de Deus você vai estar. Quanto mais você ama, mais íntimo de Deus você será. A intimidade de Deus é para aqueles que amam uns aos outros. É para aquele que ama o seu irmão. É para aquele que ama o próximo. É nesse processo que é aperfeiçoado o amor de Deus em nossa vida. Termino relembrando duas coisas que nós vimos. A primeira delas, negar o amor, negar a amar o seu irmão, é algo seríssimo. Não brinca com isso. É muito sério essa questão. Você dizer assim, olha, eu não suporto meu irmão, eu não o cumprimento, eu não tenho prazer de estar com ele. Meu querido, em nome do Senhor Jesus, eu espero que o Espírito Santo ilumine a sua mente para que você entenda a seriedade de uma declaração dessa. Essa declaração, ou essa atitude, pode ser um sinal claro de que você ainda não experimentou um novo nascimento. Está na igreja, mas não é da igreja. Pensa estar na luz, mas a Bíblia diz que quem odeia o seu irmão até hoje permanece nas trevas. Outra colocação que eu faço aqui. A partir dessa noite, ame sem criar expectativas. Ame sem esperar nada em troca. Ame esperando receber a sua recompensa do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Vamos orar? Você pode se colocar de pé?
Presbítero Arsênio, vem interceder pela igreja, por gentileza. Oremos. Senhor, o seu amor nos constrange, meu Pai. Senhor, que nós possamos estar, Senhor Deus, buscando a cada dia, Senhor Deus, aperfeiçoar o nosso amor um para com os outros, meu Pai. Nós possamos estar, Senhor Deus, a cada dia, Senhor Deus, buscando verdadeiramente, meu Pai, amarmos os nossos irmãos, meu Pai, sem esperar nada em troca, meu Pai. Nós possamos estar buscando a perfeição na Tua palavra, meu Pai, através da Tua palavra, meu Pai. Sabemos que nós não iremos alcançá-la aqui na terra, meu Pai, mas sabemos que nós devemos buscá-la dia a dia, meu Pai. Que essa mensagem, Senhor Deus, não sirva, Senhor Deus, para nós nos fazermos de coitado, meu Pai, e acharmos, ninguém me ama, mas nós possamos enxergar, Senhor Deus, onde nós estamos errando, meu Pai. Nós possamos enxergar, meu Pai, a quem nós estamos deixando de amar, meu Pai. Nós possamos buscar, Senhor Deus, cumprir a Tua palavra fielmente, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém. Tem um hino no nosso inário que eu creio que vai ser uma boa conclusão daquilo que nós ouvimos. Hino 178, a excelência do amor. Em resposta àquilo que nós ouvimos do Senhor nessa noite, amados irmãos, cantemos com alegria. Louvemos ao Senhor como um compromisso, como um voto que fazemos ao Senhor nessa noite. Amém, né, irmãos? Que em nome do Senhor Jesus reine sempre o amor em nossos corações. Vamos orar? Pai, dá-nos, ó Deus, uma semana abençoada, Senhor.
Cuida, Senhor, dos nossos filhos, do nosso lar. Cuida, Senhor, de cada um de nós, Senhor. Livra-nos, ó Deus, de pecar contra Ti. Não permita, Senhor, que o pecado ele faça morada em nosso coração, ó Deus, mas antes que reina, Senhor, o amor em nosso coração, ó Deus. Transforma-nos, ó Deus, como igreja a cada dia. Que sejamos de fato, ó Deus, uma comunidade do amor. Que sejamos, ó Deus, verdadeiros discípulos do Senhor. Reconhecidos, ó Deus, não pela roupa que vestimos ou o lugar que nós frequentamos, mas pela prática e a vivência do amor, Senhor. Ó Pai, nós pedimos que o Senhor nos dê a oportunidade de falar do Teu amor àqueles que estão perdidos, Senhor. Dá-nos, ó Deus, a graça de falarmos do Teu Evangelho, de anunciarmos, ó Deus, a Tua palavra, ó Deus, para quem não foi ainda alvo do Teu amor, ó Deus. Ó Pai, pedimos, ó Deus, que o Senhor nos dê ousadia e intrepidez para vivermos e falarmos, ó Deus, do Teu amor. É a nossa oração nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Que a Tua graça, ó Deus, esteja sobre o Teu povo. Que a salvação que há em Cristo Jesus reine para sempre em nossos corações. E que as doces e eternas consolações do Espírito Santo de Deus continuem sendo derramadas sobre nós, hoje e para todos sempre. Amém.